Pessoal, então é o seguinte, a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje. Todo mundo está conseguindo chegar o slide aí, né? A tela de vocês? Sim. Tá, então vamos lá. Na aula anterior, nós tínhamos falado dos fatores que influenciavam nas entalpias das reações químicas, né? A gente viu que a temperatura influencia, a quantidade de produto influencia, a quantidade de reagente também. Vimos também que as os aspectos alotrópicos influenciam, né? O estado alotrópico. A gente viu também que o estado físico dos reagentes do produto também influencia na entalpia. A gente viu que eles influenciam e, em alguns casos, nós vimos também por que influenciam. Tá? Então, é importante que vocês tenham noção disso. Tá? Então, a gente tem uma... Eu vou resumir a ideia global do que a gente está estudando, né? Só para vocês recapitularem tudo. Nós temos no geral uma reação química, né? Porque o que é uma reação química? É uma transformação da matéria em é uma transformação de um tipo de matéria em outro, né? Então eu posso misturar dois reagentes para transformar em um produto. Então eu estou pegando a matéria, misturando e transformando em outro tipo de matéria. E essas reações químicas ou processos químicos, eles acontecem geralmente envolvendo energia. Então, tem processo químico que me libera energia, que a gente já viu, que são processos exotérmicos, e tem processos que absorvem energia, que são os processos endotérmicos, né? E essa energia, ela é medida em entalpia, tá? Então, o que é entalpia? Entalpia é o calor ali da reação, tá? Então, é só um nome bonito que a gente dá para o calor. Então, o calor é energia, a entalpia é calor, então a entalpia também é energia. Então, ao invés de ficar falando de energia de reação, o calor de reação, eu chamo de entalpia. Mas alguns livros antigos, eles ainda chamam calor de reação, tá? Só que a gente vai chamar agora de entalpia. E aí, na aula anterior, vimos quais são os fatores que influenciam essa tal entalpia, ou seja, quais fatores influenciam as energias das reações. Então, a gente viu um monte de fatores aí na aula anterior. E aí, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento aí aos nossos estudos de termoquímica. E aí hoje eu quero apresentar para vocês uma coisa que a gente já vem estudando há muito tempo, mas a gente nem parou para pensar muito sobre isso, que é a equação termoquímica, tá? Equação termoquímica. Uma equação química, vocês todos já ouviram falar e já viram aqui na tela, né? Uma equação química. Então, o que é uma equação química? Uma equação química é muito fácil da gente identificar. Por exemplo, ó, eu tenho, digamos, a substância A, né? Substância A mais uma substância B, estou misturando as duas, e elas vão dar origem a uma substância C. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma equação química, que é uma equação que está me descrevendo um processo químico. Então, uma substância A, quando eu misturo com a substância B, vai dar origem a uma substância C. Então, essa setinha aqui, ó, ela indica formação, ou indica que está dando origem, tá? E esse mais aqui é para indicar que eu estou misturando as duas coisas, estou somando uma com a outra, ou seja, estou misturando, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de equação química, tá? Alguém vai perguntar assim, professor, mas o que é a equação termoquímica? A equação termoquímica é a mesma equação química, porém com alguma informação termoquímica, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos ver o conceito, ó. Uma equação termoquímica é uma equação química, que a gente acabou de ver o que é uma equação química, a qual nós iremos acrescentar a entalpia da reação. E também iremos mencionar todos os fatores que podem influenciar ou influir no valor dessa entalpia, que foi o que a gente estudamos anteriormente. Então tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês quais as informações que precisam vir dentro de uma equação termoquímica para poder fazer a leitura dessa informação, dessa equação. Então, primeira coisa, qual a informação que tem que vir? Tem que vir informação sobre variação de entalpia. Ou seja, numa equação termoquímica, eu tenho que ter o ΔH para mim saber qual que é a energia que está envolvida naquela equação, ou naquele processo. Tá? Outra coisa, eu preciso também dos estados físicos de todos os participantes. E também preciso das variedades alotrópicas, caso existam. Tá? Então, a alotropia a gente já viu na aula anterior, então eu preciso dessas informações. Eu preciso também da temperatura e da pressão nas quais ocorre essa reação, ou na qual essa reação ocorreu. Eu preciso.
E eu preciso também do número de mol dos elementos participantes, tá? Esse número de mol é controlado pelos nossos coeficientes estequiométricos. E aqui embaixo, gente, ó, é mostrado para vocês um exemplo de uma equação termoquímica, tá? Eu queria que alguns de vocês fizessem para mim a interpretação dessa equação, dessa leitura. O que essa equação aqui está mostrando para mim? Quem de vocês queriam fazer essa interpretação para mim, a leitura ou interpretação? Eu acho que é o hidrogênio mais o hidrogênio, que dá 2 moléculas de Quem quiser ajudar o Sheldon pode falar também. clorídrico. Como é? Clorídrico? O quê? O produto? Sim. Quase. Não, repete o nome que você falou. Clorídrico. Não, é cloreto de hidrogênio. Vai, continua. Eu quero que faça a leitura completa da equação. O que essa equação está me trazendo de informação? E estão em estado gasoso. Exatamente, estão em estado gasoso. O que mais? Esse delta H é variação de temperatura? Não. O ΔH é variação de entalpia, que a gente viu na aula anterior. Que é o primeiro tópico lá do slide. Tá vendo aqui, ó? Ó, onde eu estou marcando? Tá vendo? Sim. Então, continua. Menos 145, 184, 1. Kilojoules mol. Isso, kilojoules mol. 75 graus, um átomo. Esse 75 graus é o quê? Você sabe o que significa? Eu acho que é a temperatura que a reação foi feita. Isso. E esse outro aí, um ATM, vocês acham que é o quê? Aí não faço ideia. Eu acho que é um átomo. Acha que é o quê? Só um minuto. Alguém falou pressão. Quem que falou? Hã? Atmosfera. É a atmosfera. Isso. ATM, né? Só que, atmosfera. Só que no caso é uma medida de quê? Vamos lá. Ó. 75 foi uma medida de temperatura, como o Gustavo disse. E esse 1 ATM é o quê? Esse 1 atmosfera? Eu acho que medida de pressão. Exatamente, a medida de pressão. Então agora eu vou fazer uma leitura novamente dessa equação aqui. Ó. Então vamos lá. Quando não aparece nada na frente da molécula, é porque tem um 1. Então aqui ó, tem um 1, não apareceu nada, tem 1. E aqui também tem um 1. Aqui tem o 2, tá? Então é o seguinte, o que essa equação aqui está me mostrando? Está me mostrando que 1 mol de gás hidrogênio está reagindo com 1 mol de gás cloro para formar 2 mols de cloreto de hidrogênio gasoso. E essa reação, ela tem um ΔH de menos 184,1 kJ por mol. Ou seja, essa reação me libera 184,1 kJ de energia. E essa reação foi feita a 75 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Então, estou resumindo todas as informações que vocês me passaram. Deu para entender? Professor, o que é esse Cl aí mesmo? Como é? O que é esse Cl aí mesmo aí? Cl é o cloro. Ah, sim. Tem o cloro que a gente coloca na piscina, então o cloro ele é Cl. Então, vocês estão percebendo ó, que na minha equação eu tenho esse monte de informações. Eu tenho variação de ΔH, que é energia. Eu tenho o estado físico de todos os participantes, que no caso aqui todos são gases. Tenho também a temperatura e pressão na qual a reação ocorreu. Né? Aqui a temperatura. Aqui a temperatura. E aqui é a pressão. Entendeu? E eu tenho também o número de mol de todos os elementos participantes. Tá? Que no caso é 1 aqui na frente também é 1, e aqui no final é 2. Deu para entender, gente? Ei, professor. Pode falar. Eu não lembro muito bem, mas mol é molécula? Não, é diferente. É diferente. O mol é a quantidade da substância
E a molécula é quando os elementos se combinam para formar uma molécula, entendeu? Uma molécula é combinação de elementos. E já o mol é quantidade de matéria. É coisa diferente. Vou explicar para Entendi. vocês. Eu vou explicar para vocês aqui com calma. Vamos lá. Quando eu tenho somente isso aqui, eu tenho somente o elemento hidrogênio. Quando eu tenho somente isso aqui, eu tenho quem? Eu tenho o elemento oxigênio. É só o elemento. Quando eu tenho o Czinho, eu tenho o elemento carbono. Quando eu tenho o Cl, eu tenho o elemento cloro. Quando eu tenho o F, eu tenho o elemento flúor. Tá? Agora, esses elementos aqui eles vão se combinar para formar moléculas. Por exemplo, quando eu pego hidrogênio e combino ele com oxigênio para formar água, eu tenho o quê? Eu tenho uma molécula de água. Então, eu peguei os elementos, tá? Peguei os elementos e formei uma molécula, ou seja, uma molécula é a junção dos elementos. Por exemplo, eu posso pegar também o carbono com 4 hidrogênios e formar o metano, que é um gás, tá? Vou formar o gás metano. Então, peguei os elementos químicos e formei as moléculas, tá? E aqui é a molécula de metano. Então, são coisas diferentes, tá? Elementos é uma coisa e aqui as moléculas são outra coisa. Aí eu venho para te perguntar assim, o que é o mol, professor? O mol já é uma medida da quantidade desses elementos, dessas moléculas. Por exemplo, se eu quiser medir, por exemplo, a água, geralmente a gente não vai medir água em quilo na química, nem em grama, nem em tonelada, a gente mede em mol, número de mol. Que mol mede a quantidade de matéria dos elementos. Então, um mol de água tem um determinado peso, tá? Então, a gente usa o mol como unidade de medida. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Acho que deu. Tá. Por exemplo, 1 quilo de água Ah, dá quantos mol? 1 quilo de água é assim que a gente Um faz a litro de continha. água. 1 litro de Assim, água dá quantos? tá. Então, vamos lá. Vamos fazer com calma. Ó, vamos lá. 1 litro, né? Então, vamos lá. 1 litro de água, né? Vocês lembram o que é densidade? Todo mundo lembra? Deixa só eu voltar aqui. Me avisem se vocês estiverem lembrando o que é densidade. Vocês lembram? Sim, Fala aí o que é densidade. Quem lembra? tem a ver com o quanto espaço aquela matéria ocupa. Se ela ocupa Exatamente. mais espaço, ela é menos densa. Ex E se ela ocupa menos exata espaço e tem o mesmo peso, ela é mais densa. isso, exatamente. Então é o seguinte, ó. Nós sabemos que a densidade da água, ela é igual a 1 grama por litro. A densidade da água é 1 grama por litro. Ou 1 grama por ml. 1 grama por ml. O que isso significa, professor? Quer dizer que 1 grama de água ocupa um volume de 1 ml. Tá? Eu posso estender essa informação para outras unidades. Eu também vou saber, do mesmo modo, que. Então, isso quer dizer que 1 litro de água vai pesar 1 quilo. Tá? Vai pesar 1 quilo. Alguém vai perguntar assim, professor, por quê? Porque a densidade da água por tabela é 1 grama por ml, ou seja, 1 grama ocupa o volume de 1 ml. Portanto, se eu tiver 1 quilo, vai ocupar o volume de 1 litro. Então, isso aqui a gente já sabe. Então, a densidade da água é essa. 1 quilo de água ocupa 1 litro. Alguém vai perguntar assim, professor, então se eu pegar uma garrafa de água de 1 litro, quer dizer que ela pesa 1 quilo? Exatamente, ela pesa 1 quilo, aquela quantidade de água que está ali no recipiente. Isso de acordo com a nossa densidade. Nós sabemos também que 1 mol de água, ó, 1 mol de água tem a seguinte informação, ó. 1 mol de água pesa 18 gramas, tá? Como que eu sei isso, professor? Pelas massas molares da tabela periódica. 1 mol de água pesa 18 gramas. Então, se eu tiver 1 quilo de água, que é 1.000 quilos, né? Que é 1.000 gramas, se eu tiver 1 quilo de água, que é 1.000 gramas, eu vou ter quantos mols? Vou ter X. A gente usa a regra de 3. Então, vai ser X vezes 18 igual a 1 vezes 1.000. Aí vocês façam a divisãozinha na calculadora e vocês vão descobrir qual o número de mol que está presente em 1 litro de água. Então, X vai ser igual a 1.000, né? X vai ser igual
a 1.000, né, dividido por 18, né? Deixa eu fazer a continha rápida aqui para a gente descobrir qual que é o valor, tá? 1.000 dividido por 18. Então, eu vou ter, ó, 55, só para vocês terem ideia, eu vou ter 55,5 mol, tá? Aí alguém já vai perguntar assim, professor, não estou entendendo essa conta que o senhor fez, não. Deu muita volta, então vou explicar com calma. A pergunta que foi feita foi qual era a quantidade de mol que estava presente em 1 litro de água. Então, eu usei a informação da densidade da água para saber quanto que pesa 1 litro de água. Eu descobri que 1 litro de água pesa 1 quilo. Eu também sei que 1 mol de água pesa 18 gramas. Como que eu sei? Através da massa molar. Porque essa massa molar que a gente mede na tabela periódica, ela é medida através de número de mol. Então, a massa molar da água é o quê? 18 gramas por mol. Então, se 1 mol pesa 18 gramas, 1 quilo vai pesar quanto? Vai pesar X, já que 1 quilo vale 1.000 gramas, né? Então, a gente faz a regrinha de 3 e acha X igual a 55,5 mols. Deu para entender aí, pessoal? E um mol tem quantas moléculas? 1 mol tem quantas moléculas? 1 mol, ela tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, um número gigantesco. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, é 6,02, aí um monte de zero. 0, até chegar na casa 23. Ou seja, muitas moléculas. É o mesmo que dizer que 18 gramas de água tem 6,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, né? Exatamente. Exatamente. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Podemos continuar? Sim, Tá. sim. Então vamos lá. Ó, vamos lá. Agora eu queria que vocês interpretassem essa equação que está mostrada na tela de vocês aí. O que vocês acham? Um átomo de carbono grafite mais um átomo de oxigênio, duas moléculas de dois átomos de oxigênio é igual a uma molécula de carbono. Não. Não. Posso O que dizer, professor? mais? Pode falar, pode ficar à vontade. Ó, 1 mol de carbono grafeno, mais 1 Não, mol de não, oxigênio. peraí. Carbono grafite. Carbono grafite. 1 mol de carbono grafite, 1 mol de oxigênio gasoso, que equivale, que no caso, eu esqueci, no caso o resultado aí é 1 mol Fórmula, você de, pode interpretar como fórmula. o forma aí, sei Uma lá, que é um vai, mol isso. de dióxido de carbono gasoso e que o ΔH dele, no caso, a variação de entalpia foi menos 394 kJ. Foi feita a 25 graus e 1 pressão atmosférica. Exatamente. Exatamente isso. Então aqui embaixo, ó, tá aqui a resposta dada pelo Gustavo aí, ó. A interpretação dessa equação termoquímica é o seguinte, ó, 25 graus em um ATM, 1 mol de carbono grafite reage com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico e liberando 394 kJ. Tá? Então, vocês estão conseguindo entender, gente, que todas as informações que eu usei aqui, mais ou menos 3 linhas descritas, na equação termoquímica eu uso somente uma linha. Então, percebe que eu consigo resumir as informações, né? Usando a equação termoquímica. Todo mundo conseguiu entender, gente? Sim. Tá. Então, vamos lá. Ó. Aí o nome é dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono ou gás carbônico, tanto faz. Ei, professor, Pode falar. nessas equações químicas aí, tem aquela coisa lá de solvente, solúvel, isso aí? Não, agora não. Aqui não. Ah, isso aí Aqui só não. mistura, solução, isso aí é? Só em misturas e soluções. Ah, sim.
E essa, o que vocês acham? Calma aí. Uma molécula de nitrogênio. É nitrogênio? Não. Ó, essa primeira molécula é a combinação de nitrogênio com oxigênio. Que molécula é essa? NH3. Faça a mínima ideia, professor. Rapaz, você não lembra, não? Muito menos eu. Essa molécula, o NH3, é a molécula de amônia, tá? É a molécula de amônia. Então, o que está acontecendo aqui com essa molécula de amônia? Essa molécula de amônia gasosa, ela está se decompondo em 1 meio de molécula de nitrogênio gasosa e mais 3 meios de hidrogênio gasoso. E o ΔH dessa reação é mais 46,1 kJ. Tá? Então, olha a interpretação dela aqui embaixo. Ó. Olha a interpretação dela. Fala que a 25 graus em 1 atm, 1 mol de gás amônia, que é o NH3, se decompõe originando 1 meio mol de gás nitrogênio mais 3 meios mols de gás hidrogênio e absorvendo 46,1 kJ de energia. Deu para capturar, gente? Deu para captar essa ideia aí? Sim. Então, vocês precisam se familiarizar com as expressões das moléculas, tá? Então, por exemplo, ó, vocês não podem esquecer, pelo menos, as moléculas básicas, ó. Isso aqui, ó, vocês todos sabem, ó. Isso aqui é quem? Isso aqui é a molécula de quê? Hidrogênio. Água. Água. É mesmo, é mesmo. E essa aqui? As básicas, você tem que saber, ó. Gás carbono. Gás carbônico. E essa aqui que vocês acabaram de ver, ó. Essa aqui. Amônia. 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 Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui, vocês acabaram de ver, vocês já viram hoje também, ó. CH4. É o que isso aqui? CH4, vocês acham que é o quê? É um gás também. Ele também está envolvido no efeito estufa e tal. Aquecimento global. Alguém lembra? É metano? Metano. É o metano. Deixa eu ver se vocês lembram. Vocês saberiam isso aqui, ó. SO2. Silício. Não. Ó, se esse aqui, ó, se o CO2 é dióxido de carbono, o SO2 vai ser o quê? Dióxido de silício. Não é silício ali. Alguém colocou no chat e aí bagunçou lá a minha lista, eu vacilei, ó, não era muito ter apertado o pontinho, que aí sumiu todas as moléculas. Vacilei. Mas eu vou colocar lá, ó. Se o CO2 é o dióxido de carbono, o SO2 é o quê? Esse aqui é o quê? Ele é o dióxido de enxofre. O S é enxofre, dióxido de enxofre. E esse aqui, ó, seria quem? O que vocês acham? Mesma lógica. NO2. Tá escutando? Dióxido de nitrogênio. Isso, dióxido de nitrogênio. Mesma lógica. Então, gente, vocês precisam urgentemente aprender a fórmula dos compostos, tá? Não só dos elementos. Você precisa aprender a fórmula dos compostos, estudar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o elemento nitrogênio, né? Deixa eu só voltar aqui. A gente tem o elemento nitrogênio, a gente tem o elemento oxigênio, a gente tem o elemento flúor, né? Tem todos os elementos químicos. Esses elementos químicos, eles vão dar origem àquilo que a gente chama de moléculas. E aí vocês precisam aprender, além do nome dos elementos, o nome das moléculas. Alguém vai perguntar, professor, onde é que tem o nome dos elementos? Na tabela periódica, tem todos os elementos. E aí depois, vocês precisam estudar também
o nome das moléculas, tá? Que é quando os elementos eles vão se combinar para formar as moléculas. Combinado? Combinado. Assim. Tá, então agora, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para vocês verem. Ah, tá. Pronto, tá aqui, gente. Eu queria que vocês fizessem essa questão aqui agora, analisassem com calma e tentassem resolver essa questão aqui para mim. Pode ser? Pode. Bora tentar. Então vamos lá. Analisem com calma e tentem resolver aí, que eu volto já. Só um minuto. Eu vou só. Eu desliguei o microfone, estava dando recado. Eu só tinha falado que eu vou desligar aqui meu microfone, vou deixar a questão aí na tela para vocês resolverem. E aí eu volto já já para a gente discutir essa questão aí, tá? Então eu quero que todos tentem fazer, tá? O José Vinícius, Ana Flávia, o Emerson, o Sheldon e o Gustavo já sei que vão fazer, a Maísa, Maria Aparecida, todo mundo. E aí eu volto já já. Façam aí, gente. Valeu. E aí, pessoal, alguma novidade? Conseguiram? Tô respondendo ainda. Na hora. Eu achei a letra A, professor. Beleza, vou esperar os outros aí também. Ó, a Maísa falou que a letra é C, então a gente já tem uma diferença. Quem mais que escreveu? O Emerson falou que a letra C também, né? Então vamos E, lá. professor, agora que eu vi que a letra tá falando que o processo 1 é exotérmico, sendo que na verdade é endotérmico, eu errei aqui. Não, mas calma aí. Como é? Não entendi não.
Na letra A, nesse primeiro aí, nessa primeira equação, tá falando mais 1207. Então, o C é Isso. mais, ele é endotérmico. E na letra A tá falando que ele é exotérmico, então eu errei. Mas calma aí, mas a letra A não tá falando do processo 2? Ah, é processo. Porra, eu pensei que fosse processo 1, é mesmo, é mesmo. Não, processo 2, calma. Vamos esperar os outros responderem. O Sheldon, o José Vinícius, os outros aí. Eu marco a letra A. É? Quem mais? Deixa eu voltar aqui. Quem que tá faltando responder? Ó, o Emerson respondeu, Maísa respondeu, Maria Aparecida tá faltando. Gustavo respondeu, Sheldon respondeu. Emerson, fala aí. Ah, não, Emerson já respondeu. Ana Flávia respondeu Pode ter mais agora. de uma letra correta? Não, pode não, porque é questão de múltipla escolha. Entendi. Vamos aí. Quem que tá faltando? Tá, eu acho que é a. Acho que é a letra A. Então teve uma mistura, né? Alguns pensam que é a letra A, outros pensam que é a letra C. Quem pensa que é a letra C, poderia me explicar por que seria a letra C? Emerson, Maísa? E os que pensam que é a letra A, poderia me explicar por que é a letra A? Porque quando a variação de entalpia é negativa, Aí. é Tá liberando. esotérmico. Como é? Repete. Quando a variação de entalpia é negativa, a entalpia dos produtos é menor do que os reagentes, ou seja, é exotérmico. Exatamente. Exatamente. Então é o seguinte, ó. Vamos analisar isso aqui com calma. Ó, o ΔH, que é a nossa variação de entalpia, ela é igual ao quê? Ela é igual à entalpia, tá? Dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Então essa fórmula que a gente já viu. ΔH de uma reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Então isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é produto, e isso aqui da frente, ó, é reagente, tá? Então eu já sei que no processo 1, eu sei que no processo 1, o meu ΔH, ele o processo 2, na verdade, eu sei que o ΔH é negativo. Tá aqui, ó. ΔH é negativo. E na letra A fala que o processo é exotérmico. E ΔH negativo é igual ao processo exotérmico, tá? Só que só o ΔH negativo e só o final da frase dizer que é exotérmico já garante que a questão está correta? Não. O que garante que a questão está correta é essa afirmação aqui, ó, que ele fala que a entalpia do produto é menor que a dos reagentes. Então, essa equaçãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, essa equação aqui, ó, que eu estou marcando. Para ela dar negativa, quer dizer que a entalpia do produto tem que ser menor do que os reagentes. Por quê, professor? Porque, por exemplo, o meu entalpia dos produtos ela teria que valer, por exemplo, 5, e a entalpia dos reagentes teria que valer, por exemplo, 10. Quanto que é 5 menos 10? É menos 5. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com processo exotérmico, quer dizer que a entalpia do produto é menor do que o do reagente. Porque, por exemplo, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa alternativa aqui, ela poderia falar que a entalpia dos produtos é maior, poderia trocar aqui esse menor por maior. E no final, poderia chamar isso aqui de exotérmico. Aí o aluno olha só o nome exotérmico, olha que o ΔH e no final já acha que está certa a questão. Mas não. Para a questão estar correta, você tem que analisar a afirmativa toda. Tá? Porque se ele trocasse esse nome menor por maior, a questão estaria completamente errada. Então, o processo exotérmico é quando a entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. E aí vocês sabem, né? A subtração de um número menor pelo número maior vai dar valor a um número negativo, que corresponde a um ΔH negativo, que caracteriza um processo exotérmico. Todos conseguiram entender, gente, porque a letra A é a correta? Sim,
Agora eu vou perguntar um negócio para vocês. Por que vocês acham que a letra B está incorreta? Pode ir. Por que vocês acham que a letra B está errada? Porque apenas a primeira equação termoquímica é apenas a segunda equação termoquímica é exotérmica e não a primeira. Exatamente. Só a segunda. Vocês conseguem agora enxergar por que a letra C está errada? Porque se a entalpia dos produtos estão maior do que as do reagente, então seria endotérmico. Mas isso. Então, ó, por isso está que marcaram a dizendo letra que é exotérmico, que é né? exotérmico, só que E na tá verdade errado. seria Endotérmico, porque, por exemplo, ó, tem um sinalzinho de mais aqui na reação 1, ó, que é uma reação que é uma reação endotérmica. Então, para quem marcou letra C, vocês devem ter pensado de um jeito, só que vocês devem ter esquecido de olhar para o sinal, tá? Então, vocês precisam ter um pouco de cuidado nisso, ó. Então, de novo, o processo 1 apresenta entalpia dos produtos maior que a dos reagentes, tá? Então, até aqui vocês têm razão, beleza. Realmente, maior do que os reagentes. A dos produtos maior que a dos reagentes. Sendo por isso exotérmico. Aí já está errado. Agora, se ele marcasse assim, ó, sendo por isso endotérmico, ela estaria correta, tá? Porque a questão é da endotérmica. O sinalzinho de mais aqui indica que a minha reação, ela é endotérmica. E outra coisa interessante aqui, gente, ó. Esse composto aqui é o carbonato de cálcio. O que está acontecendo com o carbonato de cálcio? Esse deltazinho aqui, ele está indicando aquecimento, elevação de temperatura. Então, eu estou pegando carbonato de cálcio, né, que é encontrado lá no calcário, e estou querendo quebrar ele, estou querendo repartir numa reação química. Eu estou querendo repartir ele em óxido de cálcio e em gás carbônico. Para eu poder repartir ele não reparte natural, ele não se decompõe naturalmente. Para ele poder se decompor, eu tenho que colocar ele nos fornos gigantes. E esses fornos, eles necessitam que eu tenha uma temperatura elevada, por isso tem esse deltazinho aqui, ó. Então, esse delta aqui, ele indica processo de aquecimento. Então, por que eu estou aquecendo ele, professor? Eu estou aquecendo porque eu estou fornecendo calor para esse carbonato de cálcio se quebrar, se decompor. Se eu estou fornecendo calor, eu já sei que é um processo endotérmico. E aí vocês estão percebendo aqui que o ΔH dele é gigante, ó. É 1.207 kJ por mol, ou seja, ele necessita de muita energia para poder fazer essa quebra do carbonato de cálcio. Tá? Então, a letra C está incorreta por conta disso, que ela não é um processo exotérmico, ela é um processo endotérmico. Tá? A letra D, ela está errada também, porque quando eu coloco o meu calor aqui no finalzinho, ó, mais 1.207, quando eu coloco o calor do lado dos produtos, quer dizer que esse calor que está sendo formado, está sendo liberado. Então, eu escrevo calor do lado dos produtos quando é um processo exotérmico. Quando é processo endotérmico, o meu calor tem que vir lá do lado dos reagentes. Eu acho que eu expliquei isso aqui na primeira ou na segunda aula, tá? Quando o calor... Porque, tipo assim, a equação termoquímica, o meu calor ele pode vir separado das espécies químicas ou pode vir embutido. Quando o calor vem lá nos produtos, quer dizer que o meu calor está sendo formado, ou seja, ele está sendo produzido, liberado. Então, é uma equação exotérmica. Agora, quando o calor vem lá nos reagentes, quer dizer que o meu calor está sendo fornecido. Então, é um processo endotérmico. Então, a letra D está errada, porque o meu processo 1 é endotérmico, e ele mostra o calor do lado exotérmico. Então, está errado, tá? A letra E está errada também, porque ele fala que os processos 1 e 2 absorvem calor, sendo endotérmicos. Só que eu sei que o processo 2, ele libera calor, ele é exotérmico, tá? Então, no geral, a nossa alternativa correta mesmo é a letra A. Todos conseguiram entender? Emerson, Maísa, os outros aí, conseguiram entender, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Certo. Então, eu vou sair aqui, gente, ó. Eu vou encerrar aqui esse slide, tá? Vou manter. Eu vou estar enviando para vocês, junto com a gravação da aula. E agora, nós iremos iniciar uma outra parte desse conteúdo de termoquímica que eu queria comentar aqui com vocês, tá? Ei, professor, Pode falar. porque no quilojoules não é uma medida de temperatura? Ou Não. temperatura não, de energia? É.
E por que que a entalpia é em kilojoules e não em... Ah, não, agora que eu lembrei. Esquece o que eu falei. Tá. Então, beleza. Agora, gente, vamos estudar aqui as medidas de entalpia numa coisa chamada de estado padrão. O que é o estado padrão? Na química, geralmente a gente gosta muito de padronizar as coisas, né? Porque ao invés de fazer medidas de entalpia e falar que está na temperatura tal, na pressão tal, no estado tal, os químicos eles estabeleceram uma coisa chamada de estado padrão, que é uma temperatura específica, uma pressão específica e um estado de agregação da matéria específica. Que aí toda a quantidade de calor medida nessa condição padrão vai ser chamada de entalpia padrão. E toda a entalpia medida fora dessas condições vai ser chamada de entalpia não padrão. Tá? A gente vai tentar entender o que significa isso agora. Então vamos lá. O que é uma entalpia padrão? Uma entalpia padrão, por exemplo, um elemento ou um composto químico que está no estado padrão, quando que ele vai estar no estado padrão? Ele vai estar quando ele se apresentar em seu estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável, a 25 graus e 1 atm de pressão. Então, toda substância no estado padrão vai ter entalpia igual a zero. Aí você já deve estar perguntando assim, professor, que monte de informação é essa que o senhor está fornecendo para a gente que eu não entendi foi nada. Então, a gente vai entender isso aqui agora com calma. Vocês devem estar se perguntando de onde é que surgem aqueles valores de entalpia, né? Entalpia de menos 1.500 ou entalpia de 870. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês agora. Essas entalpias que a gente mede lá nas reações químicas, elas são entalpias relativas, tá? Então, ela é medida em relação a alguma coisa. Esse alguma coisa que eu estou medindo, ou seja, essa entalpia é relativa às substâncias no seu estado padrão. Então, o que acontece? Quando eu pego a substância lá no estado padrão, eu vou atribuir a ela uma entalpia igual a zero. E aí, todas as outras entalpias vão ser medidas em relação a essa entalpia que vale zero. Aí alguém deve estar perguntando assim, professor, não estou entendendo não, mas vocês vão entender agora. Por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é altitude, não sabe? Altitude, né? Cidades que têm altitude alta, Sim. altitude mais baixa, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, ó, vocês sabem, né? Isso aqui é lá de geografia. Por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade que ela tem praia, né? Ela é uma cidade a nível do mar. Então, a altitude dela é zero. Por exemplo, Fortaleza também é a nível do mar. Recife também é a nível do mar. Altitude zero. Já São Paulo, ela, para uma chegar do Rio de Janeiro para São Paulo, tem que subir uma serra, né? E aí essa serra, essa altura dessa serra é como se São Paulo estivesse em cima de uma serra, ela vale 750 metros. Então a gente fala que São Paulo tem uma altitude de 750. Alguém vai te dizer assim, 750 o quê? Metros. Mas 750 medida em relação ao quê? Em relação ao nível do mar. Então, a cidade que está ao nível do mar, ela tem o quê? Altitude zero. E as outras cidades vão ter altitudes em relação a essa que tem altitude zero. Então, por exemplo, La Paz, né, na Bolívia, é uma cidade super alta, tem mais de 1.000 metros de altitude. Quito, no Equador, também tem altitude, né? Então, como que é medida a altitude? É em relação a uma cidade que está ao nível do mar. E aí, essa cidade que está ao nível do mar, eu estou atribuindo ela altitude zero. E as outras são medidas em relação a essa cidade. Já que na entalpia é igual. Toda substância simples que está no estado padrão, ela tem entalpia igual a zero. E aí as outras vão ser medidas em relação a essa que tem entalpia igual a zero. Alguém me pergunta assim, professor, mas que estado padrão é esse? Estado padrão é quando a substância está no estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável a 25 graus e 1 atm. Ou seja, eu preciso ter uma temperatura específica, que é 25 graus, preciso ter uma pressão específica, que é 1 atm, e a minha substância precisa estar no estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável. Estão conseguindo entender, gente, o que eu estou falando? Ou está sendo muito rápido nas informações? Sim! Certeza? Todos? Falem aí, os outros também. Acho que sim. Meia perdida, Martão. Vocês entenderam aqui o esquema das altitudes que eu mostrei para vocês? Sim! Tem mais? Sim! Então, por exemplo, ó,
De novo, para vocês entenderem. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade que ela está a nível do mar. Ela tem praia, né? Então ela está no mesmo nível do mar. Para essa cidade aqui, eu vou atribuir altitude 0. Aqui é o meu 0. Já São Paulo, ela é uma cidade mais alta, ela tem 750 metros em relação ao nível do mar. Então, 750 é uma relação em quê? É uma relação de altitude. Então, São Paulo tem 750 metros de altitude. Aí eu vou perguntar 750 em relação ao quê? Ao nível do mar, a altitude 0. Ou seja, o Rio de Janeiro aqui é a minha referência. Eu atribuo ela uma altitude 0 e as outras serão medidas a partir dela. Então, esse 750 aqui apareceu de onde, professor? É porque eu estou medindo a altura de São Paulo em relação ao nível do mar. E aí, quando eu faço essa medida dessa altura, eu chego em 750 metros. Então, Rio de Janeiro tem altitude 0, São Paulo, altitude 750. É igual um prédio, né? Um prédio aqui, ó. Um prédio eu tenho o térreo, que é o andar 0, e tem o primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? E tenho também a parte do subsolo, né? Eu tenho o andar -1, andar -2, andar -3. E como que é feito essas medidas aqui, professor? De -1, -2, -3? Como que é feito +1, +2 e +3? É tudo em relação ao meu 0, ao meu térreo. Tá? Então, as medidas são feitas em relação à minha referência ali, que é o 0, o térreo. Então, para a entalpia, é o mesmo esquema. Vai ter um conjunto de substâncias que vão ter entalpia igual a 0. E aí as outras serão medidas em relação a esse que tem entalpia igual a 0. Aí alguém vai perguntar assim, professor, mas que substâncias são essas? São as substâncias mais comuns e estáveis que ocorrem a 25 graus e 1 atm de pressão. E a gente vai estudar essas substâncias aqui agora, com calma, tá? Só ver a hora aqui para a gente não se estender. Então, vamos lá. Então, tá aqui, gente, ó. Eu quero que vocês olhem só para esse gráfico da esquerda, que é o nosso gráfico do carbono grafite e do diamante, que vocês já estudaram. Vamos lá. O carbono grafite, na aula passada, eu falei para vocês que ele era a forma mais comum e mais estável. Vocês lembram disso? Sim. Então, se o carbono grafite ele é a forma mais comum e mais estável, se eu encontrar ele, se eu tiver ele a 25 graus e 1 atm, que caracteriza o estado padrão, quer dizer que a entalpia padrão do carbono grafite, que é o meu nível 0, essa entalpia padrão vai ser 0. Por quê que vai ser 0? Porque o meu carbono grafite é o carbono mais estável no estado padrão. Então, ele vai ser atribuído, é uma atribuição mesmo, vai ser atribuído para esse carbono grafite um valor de entalpia igual a 0, tá? Já o carbono diamante, ele não é o mais estável e nem é o mais comum encontrado na natureza, tá? E a entalpia dele vale 1,9. Alguém pergunta assim, professor, vale 1,9 o quê? Quilojoule. E essa medida é feita em relação ao quê? Em relação ao carbono grafite, que é 0. Então, quer dizer que o carbono diamante vai ter mais energia, vai ter 1,9 de energia maior do que o carbono grafite? Exatamente, vai ter 1,9 kJ de energia maior. Então, é como se o carbono grafite tivesse a menor energia, e, consequentemente, a menor energia ele é o mais estável. Já o diamante, ele tem uma maior energia. Então, ele não é o mais estável. Fala aí, Sheldon. O diamante tem mais energia do que o grafite. Isso. Essa energia está em energia térmica, elétrica ou o quê? Essa energia, ela é uma espécie, a gente chama isso aqui de energia interna. Energia interna. Não sei se o Ricardo falou para vocês. Essa energia interna, ela é uma soma de energia cinética e energia potencial, de tudo, tá? Então é o seguinte, ó. Você tem... deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Você já deve ter visto essa figura aqui de um átomo. Ó. Um átomo, ela tem um núcleo e ao redor do átomo tem uns elétrons, tá? Se vocês já estudaram estrutura atômica, já estudaram estrutura atômica? Sim. Aí, ó, ao redor do átomo tem os elétrons aqui, tá? Então, aqui é uma espécie de modelo atômico, tá? Então, digamos que isso aqui é um átomo do elemento nitrogênio, tá? E aí, quando esses átomos se combinam para formar um elemento NH3, por exemplo, a gente vai ter o seguinte, ó.
Dentro desses átomos aqui, a gente tem várias energias. A gente tem a energia de atração elétron-núcleo, a gente tem as energias de repulsão, elétron-elétron, próton-próton, e a gente tem as energias, e a gente tem essas energias aqui. Quando eu formo uma molécula, eu tenho uma somatória de todas as energias. Então, essa que eu falei de energia de atração e repulsão é somente energia potencial. Só que esses elétrons, eles estão em movimento. Isso aí também envolve energia cinética. Então, quando eu somo todos os tipos de energia de uma molécula, eu vou ter uma coisa chamada de energia interna. Tá? Eu vou ter uma coisa chamada de energia interna. Então, o que é energia interna, professor? A energia interna é todos os tipos de energias que estão dentro das moléculas. Aí cai na pergunta que o Sheldon acabou de falar. Professor, que tipo de energia é essa? É uma energia interna. Tá? Então, eu tenho energia de atração núcleo-elétron, eu tenho energia de repulsão elétron-elétron, eu tenho energia de repulsão núcleo-núcleo, eu tenho energia cinética de movimento dos elétrons, eu tenho energia térmica ali embutida, então todo tipo de energia. Tá? Então, isso que a gente chama aqui de 1,9 é toda a energia interna que está dentro daquela molécula. Deu para entender? Professor, Pode falar. tem energia gravitacional dos elétrons em relação ao núcleo do átomo? Não tem. Não tem esse tipo de energia. Não tem. Porque essa energia gravitacional, ela é uma energia que ela está envolvida mais com os corpos macroscópicos, né? Com os corpos que têm grande massa. É uma energia associada com a própria gravidade da Terra, né? Já aqui, como a gente está tratando um elétron, ele tem uma massa muito pequena, né? É 10 a menos, sei lá, 37, ou seja, muito pequeno. Então, a própria energia gravitacional não vai ter tanto efeito nessas massas pequenas. Vai ter mais efeito em corpos com massas grandes, macroscópicos, entendeu? Então, a energia gravitacional não entra aqui especificamente. É porque parece que é o mesmo raciocínio dos elétrons na órbita do núcleo do átomo e o sistema solar, né, dos planetas. Mas ali, aquilo dali é só uma analogia, né? Isso aí é uma analogia lá no modelo atômico de Rutherford. Ele coloca o núcleo como sendo o Sol, o centro do universo, e coloca os elétrons ao redor do Sol. E aí os elétrons fazem esse movimento, aí as pessoas chamam que esse modelo atômico é como se fosse um modelo planetário, né? Os elétrons são os planetas e o Sol é o núcleo. E aí o sistema solar ele tem energia gravitacional, sim. Só que lá no modelo atômico é só uma aparência, é só para representar, mas não quer dizer que existe uma energia gravitacional do Sol com os planetas, que no caso o núcleo e os elétrons não existe. Aquela energia que a gente chama de gravitacional é uma energia potencial normal, de atração núcleo-elétron, digamos assim. Ela não é gravitacional, né? Entendeu? É só uma analogia que a gente faz, mas não é a mesma coisa. Beleza? Professor, Pode falar. e sobre o que o senhor disse, que no diamante ele tem energia térmica armazenada nele. Mas sim. se a gente tocar no diamante, ele não vai estar a temperatura ambiente ou ele vai estar liberando calor? Não, ele vai estar, no geral, ele vai estar na temperatura ambiente. Tá? Porque é o seguinte, ele tem uma energia térmica, mas essa energia é muito pequena para a gente pegar e achar que vai triscar, ele vai estar quente. Não, essa energia térmica é muito pequena. Entendeu? Que a gente não vai ser praticamente imperceptível para a gente. Tá? Ela existe, mas ela é imperceptível. Porque 1,9 kJ de energia é muito pouco, entendeu, Sheldon? É muito pouca energia. Eu não consigo pegar no diamante, no grafite, e dizer que o diamante está mais quente. Não dá, porque é imperceptível. É muito pouca energia para não poder ter uma percepção humana, entendeu? Por exemplo, é 0,0 alguma coisa graus Celsius, é? Não tem esse valor. Digamos que você vai pegar os 2 a 25 graus Celsius. Você vai encontrar os 2 a 25 graus. Só que 25 graus é a minha temperatura externa. O que eu estou falando de energia térmica é a energia que está embutida dentro do próprio composto, que é o diamante e o grafite. Entendeu?
Mas eu vou encontrar o diamante também a 25 graus. O cara que está lá na mina, ele vai encontrar o diamante em temperatura normal. Só que não quer dizer que ele vai pegar e o diamante ele vai estar mais quente. Não, não vai dar para perceber. Mas ele vai ter mais energia interna, sim, mais energia térmica, inclusive. Tá dando para entender ou não? Essa variação de entalpia, que é em kJ, não é possível transformar, por exemplo, variação de entalpia em graus Celsius. É Não, possível? não existe isso não. Você tem que entender uma coisa, ó. Graus Celsius é a unidade da temperatura e quilojoule é a unidade da energia, da entalpia, são coisas diferentes. Eu não posso falar que tem uma entalpia de 30 graus Celsius, não existe isso. Quilojoule é a unidade de entalpia, que é a unidade de energia, e graus Celsius é a unidade de temperatura. Você tem que ter cuidado com isso. Deu para entender? Sim, mas beleza. Fala. Porque não tem uma variação de temperatura, Tem. por exemplo, a temperatura interna do diamante não é maior do que a do grafite? Sim, é maior que a do grafite. A Mas temperatura. é a maior que a do grafite. temperatura. Mas aqui eu estou olhando para a temperatura externa. Vai, fala. Pode falar. A temperatura não é medida, não pode ser medida em graus Celsius? Pode. E Pode. mesmo que seja interno, da mesma forma que a pessoa lá mediu em quilojoules interno do diamante, para mim que, por exemplo, uma pessoa pode medir a temperatura interna em graus Celsius. Eu acho que eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Não, se ele for medir a temperatura interna, a do diamante vai dar maior. Tá? Só que aí, no caso, ele teria que isolar esse diamante, porque ele não poderia deixar influenciar pela temperatura externa do meio. Entendeu? Então teria que ter cuidado nessas medidas aí. Mas sim, o diamante teria uma temperatura. O diamante teria sim uma temperatura interna maior, se fosse possível medir. Tá? Pessoal, então, e aí voltando aqui, nessa parte, eu queria deixar claro para vocês essa questão de variação de entalpia padrão, tá? Então, aqui a gente acabou de discutir que o grafite, por ele ser mais estável e mais comum na natureza, ele tem uma entalpia padrão igual a zero, né? E aí o diamante vai ter 1,9, tá? Em relação a esse zero. Quando eu venho aqui para o gráfico da direita, ela é a mesma coisa. Você tem três formas possíveis para oxigênio. Ele tem o O2 gasoso, ele tem o ozônio, que é o O3, e tem o oxigênio atômico, que é só o Ozinho aqui, ó. Então tem o Ozinho, o O3 e o O2, tá? O oxigênio gasoso, ele a 25 graus Celsius e 1 atm, ele é o oxigênio mais comum e mais estável. Portanto, ele está no estado padrão. Então, ele está no nível zero. Então, ele vai ter uma entalpia padrão, né? Ele vai ter uma entalpia padrão igual a zero. E aí, as outras formas do oxigênio vão ter entalpias diferentes de zero, mas medidas em relação a quem? Em relação ao zero. Então, o ozônio, qual que é a entalpia padrão dele? Vai ser 1,42,1. O oxigênio atômico vai ser 249,1. Então, esse 1,42,1, ele está medido em relação ao quê? Em relação ao meu zero. Então, o oxigênio atômico, o oxigênio gasoso, o O2, ele vale zero. E as outras formas de oxigênio, elas são medidas em relação a esse meu zero. Vocês estão conseguindo captar, gente, essas ideias aqui ou não? Sim. Porque isso é uma regra, ó. Toda substância simples, tá aqui, ó. Toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Mas quem que é o estado padrão, professor? É toda substância mais comum e estável a 25 graus e 1 atm. Então, a gente já viu isso na aula passada. Ó. Quando eu comparo o oxigênio e o ozônio, quem que é o mais estável? Eu já sei. É o oxigênio. Quem que é o mais comum na natureza? Também o oxigênio.
Então, se eu medir o oxigênio a 25 graus e 1 atm de pressão, eu vou estar no estado padrão. Como ele vai estar no estado padrão, ele vai ter entalpia igual a zero. E aí as outras substâncias vão ser medidas em relação a esse que tem entalpia igual a zero. Tá? E aí, ó, aqui, ó, nessa figurinha aqui, gente, é mostrado outros exemplos, ó. Então, tem a própria foto, ó, do grafite, né? Foto aqui do grafite aqui embaixo, diamante. Tem outros compostos aqui também que tem o mesmo esquema, ó. Tem outras formas alotrópicas, ó, o fósforo branco e o fósforo vermelho. O mais comum que a gente acha na natureza é o fósforo vermelho. Ele tem entalpia igual a zero. O fósforo branco, ele não é tão comum. Ele tem entalpia de 4,2. Eu tenho também o enxofre, ó. O enxofre rômbico, ele é o mais comum. Ele tem entalpia igual a zero. Tem também o enxofre monoclínico, parece batata palha. Ele tem entalpia igual a 4,6, que ele não é muito comum, esse enxofre monoclínico. Tá? Então, aqui, gente, nessa figurinha, é mostrado para vocês uns exemplos de substâncias que estão no estado padrão e outras que estão fora do estado padrão. Então, isso aqui acontece mais para substâncias que têm estados alotrópicos variados. Tá dando para acompanhar, pessoal? Sim. Então, gente, eu vou parar por aqui a nossa aula. E aí, no caso, como a gente combinou que ia ter aula sexta-feira, então na sexta, que a gente vai ter aula, eu vou comentar com vocês sobre essas tabelas que aparecem nos livros, que chama tabela de entropia de formação padrão. Eu vou apresentar ela para vocês, explicar esses números aqui e explicar qual o significado dessas tabelas aqui. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar nossas discussões sobre isso daqui, tá? Sobre entalpias, tá? E aí na sexta-feira, e aí na próxima semana eu coloco lá a atividade avaliativa de vocês referente ao conteúdo de termoquímica, que a gente já está acabando. Fala aí, Sheldon. Professor, posso fazer uma perguntinha? Pode. L2 ou I2 naquela tabela de entalpia? É I2. Tá? O Significa o quê? o I2 é o iodo. Entendeu? E BR2 é boro, né? Não, o BR2 aqui, ó, é o bromo. Ó, eu aconselho, gente, que vocês façam isso, ó. Vocês vão ir na casa de vocês, pegar o celular, ó, já é um conselho para vocês, ó, tabela periódica PDF. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar uma tabela periódica em PDF, vão baixar, e aí vocês vão estudar o nome dos elementos, tá? Tá aqui, ó. Estão vendo aí essa tabela, gente? Sim. Só que o problema dessa daqui é que ela estava em inglês. Deixa eu procurar um em português aqui para me mostrar para vocês, ó. A internet não ajuda, né? A internet não ajuda, então aí fica difícil. Ó, pronto, essa aqui tá boa. Pronto, tá, vocês estão vendo aí na tela, não tá? Sim. Então tá aqui, gente, ó. Vocês vão pegar uma tabela periódica. Eu posso até baixar e colocar lá no Classroom para vocês olharem. Ó. Tem os elementos, tem os símbolos. Ó. Vocês precisam entender isso. Ó. Quem é o B? O B está aqui, ó. É o boro, onde está a lupa. O C, carbono. N, nitrogênio. O oxigênio. O F, flúor. Aí o I, que o Sheldon perguntou, tá aqui, ó. Iodo. E o BR, bromo. O boro que o Sheldon falou é o B, tá? O bromo é o BR. Então, vocês precisam, como estudantes de química, tá? Vocês têm que saber pelo menos o básico dos elementos. Tá? E CL2? Não. CL2. Calma aí. O Cl é o cloro. Aí o Cl2 é quando o cloro combina com outro cloro para formar um gás cloro ou a molécula de cloro. Tá? Então o elemento Cl sozinho é o cloro. O que é o Cl2? É um cloro combinado com outro cloro, que já é a molécula de cloro. Então o elemento Cl, o Cl sozinho é o elemento. E o Cl2 já é a molécula. Por quê? Porque tem uma combinação de dois elementos. Tá? Então, ó, vocês como estudantes de química, ó,
calma aí. Vocês precisam saber da diferença, ó. Lá na tabela periódica, que vocês acabaram de ver, tem quem? Tem o elemento Cl. Quem que é o elemento Cl? O elemento Cl que eu acabei de falar para vocês é o cloro, né? Quem que é o elemento Cl? É o cloro. Esse elemento Cl, ele pode se combinar com outro elemento Cl. Cl ligado com Cl para formar quem? Para formar o meu Cl2. Quem que é o Cl2? É o cloro? Não. O Cl2 é a molécula de cloro, tá? Não é o elemento cloro, é a molécula de cloro. O que é a molécula de cloro, professor? É quando um elemento cloro combina-se com outro elemento cloro para formar a molécula de cloro. Tá dando para entender aí, pessoal? A mesma coisa é com os outros elementos. A mesma coisa com os outros elementos. Mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. De novo. Por exemplo, eu tenho na tabela periódica esse elemento aqui, ó. O O. Que elemento é esse? Oxigênio. Oxigênio. Aí eu pego esse oxigênio e vou combinar ele com outro oxigênio. O ligado com outro O. Isso aqui é quem? Isso aqui é a molécula de gás oxigênio, o O2, né? Esse oxigênio ele pode combinar com mais outros, ó. Pode ter essa molécula aqui também, o O ligado com outro O, ligado com outro O. Isso aqui é quem? Ozônio. É o ozônio, que é a mesma molécula de O3, gás ozônio, O3. Tá? Então tem um elemento e tem as moléculas. Quem são as moléculas? As moléculas são formadas pelos elementos, tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso, tá? Ó, para facilitar a vida de vocês, eu já estou até salvando a tabela periódica dos elementos. Eu vou salvar e vou anexar lá no Classroom já para vocês que quiserem baixar ou estudar já online para dar uma olhada aqui nos elementos. Tá? Vocês precisam aprender a fórmula e o nome dos elementos. Beleza, gente? Beleza. Obrigado. Pessoal, então a gente se encontra na sexta-feira às 14 horas para a gente dar continuidade às nossas aulas de Química. E até a próxima, gente. Valeu. Tchau, professor. Falou, tchau.